Alguns meses atrás eu resolvi começar mais um projeto paralelo. Eu estava pensando em desenvolver um emulador para algum console que marcou minha infância, como o Atari ou NES de 8 bits. Eu comecei olhando as especificações de alguns consoles e achei interessante começar essa empreitada implementando um emulador para o Chip 8. Parece ser um ritual de iniciação implementar o emulador do Chip 8 na comunidade de emuladores. Eu acho interessante misturar tecnologias que estou aprendendo nos meus projetos paralelos e implementar um emulador de Chip 8 me pareceu uma boa oportunidade para utilizar Rust, WebAssembly e um pouco de JavaScript. Aliás, eu fiz alguns vídeos com Rust e WebAssembly recentemente. Eu utilizei a maior parte da informação que está disponível nos vídeos para desenvolver minha versão do emulador de Chip 8. A arquitetura é bem simples. O jogo é escrito em Rust e compilado para WebAssembly. No browser, algumas poucas linhas de JavaScript são responsáveis por receber o input do usuário e manter o game loop. Bem, para quem não conhece, o Chip 8 é uma máquina virtual desenvolvida nos anos 70 para o Cosmac VIP e o Telmac 1800, que eram máquinas de 8 bits. Eu decidi implementar a versão tradicional do Chip 8, mas existem extensões e variações. E as especificações que encontrei pela internet contêm várias partes ambíguas. A versão que implementei tem 4K de memória, 16 registros de 8 bits, um timer para delay e um timer para som e input do teclado. O teclado tem apenas 16 teclas, representando um valor hexadecimal, e apesar de estranho, hoje em dia teclados com 16 teclas eram comuns na época. Para quem está interessado em começar a desenvolver emuladores, o Chip 8 é realmente uma boa pedida. A implementação é bem simples, e na primeira versão eu utilizei o terminal para a parte gráfica. Eu fui testando o código, rodando alguns jogos que achei pela internet, e em pouco tempo tinha implementado as instruções necessárias para rodar a maioria dos jogos que tinha baixado. Como eu ando interessado em Rust e WebAssembly, eu então resolvi portar a implementação da parte gráfica do terminal para o browser. O processo foi bem rápido, já que a maior parte do código continuou escrita em Rust, e foram necessárias poucas modificações. Os jogos que eu vou mostrar aqui foram achados pela internet. Eu mantive o nome dos autores quando os mesmos estavam disponíveis. O primeiro jogo aqui no Dropdown se chama Airplane. Infelizmente esse ROM não continha o nome do autor. É um jogo simples, mas interessante, apenas uma tecla é utilizada. Você aperta 8 para soltar o que eu imagino uma bomba ou encomenda do avião, e que deve tocar o solo e evitar os outros aviões na tela. Você pode notar que eu escolhi o fundo da tela azul e os objetos em branco. Essa versão do Chip 8 não contém uma paleta de cores e minha escolha foi completamente arbitrária. À medida que fui testando jogos, eu fui descobrindo qual tecla apertar, fazendo com que o interpretador imprimisse as teclas que o jogo esperava que fossem utilizadas. Por exemplo, esse segundo jogo é uma espécie de Breakout. O jogo utiliza as teclas 4 e 6 para mover o pedal para a esquerda e para a direita. Um outro detalhe que adicionei foi a indicação de quantos quadros por segundo o jogo está sendo renderizado. O interpretador é tão simples que performance até agora não foi um problema. Um outro programa interessante que está disponível na internet é um Test Suite, que eu utilizei para testar a minha implementação. Os testes são úteis, você rapidamente percebe se a renderização está correta, se existem bugs nas instruções e se o teclado está funcionando corretamente. Bem, a gente tem também o logo da IBM, que parece ser algo clássico em Chip 8. Bem, eu ainda estou fazendo pequenos ajustes no código, incluindo jogos que encontro pela internet. Em algum ponto no futuro eu vou colocar o site no ar, assim como o código-fonte. Um outro detalhe sobre o Chip 8 é que existe uma comunidade ativa desenvolvendo novos jogos para o interpretador até hoje. Um exemplo é o OctoJam. Quem sabe eu não desenvolvo um jogo e participo na próxima versão ano que vem. Bem, assim como os vários outros programadores, eu considero projetos paralelos como uma atividade de lazer. Até hoje, depois de tantos anos programando profissionalmente, eu sempre tenho um ou dois projetos em desenvolvimento. Além da atividade lúdica, esses projetos servem às vezes como uma espécie de laboratório. Nesse projeto eu aprendi um pouco mais sobre Rust, WebAssembly e até mesmo JavaScript.
É difícil dizer se um dia isso vai me ser útil na vida profissional. Na pior das hipóteses, esse tem sido um projeto divertido. Vou compartilhar outros projetos paralelos em vídeos futuros. Ok, eu vou ficando por aqui e até a próxima.